Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 20. Capítulo 254. Aquele guerreiro vestido de branco. Ele era o mesmo guerreiro vestido de branco de seu planeta natal? Aquele que poderia facilmente eliminar um grande número de vidas? Gamora e os outros ficaram em choque. Além disso, como exatamente alguém pode eliminar um grande número de vidas? Como antes? Ou será que ele ainda estava escondendo sua verdadeira força? Confusos, eles também pensaram em outra pessoa que o Senhor das Estrelas havia mencionado. O Messias? Destruir uma cidade inteira? Que tipo de monstro ultrajante é esse? Brincou Rocket. E aquele guerreiro vestido de branco pode ser comparado a ele. Então, esse era o suposto planeta mais fraco da Terra? Naquele momento, o colecionador, Tivan, pareceu se lembrar de algo, olhando surpreso para o Senhor das Estrelas. Agora que você mencionou isso, lembro que houve um boato circulando há algum tempo. Era tão exagerado que ele descartou como notícia falsa e se esqueceu completamente. Se o Senhor das Estrelas não tivesse tocado no assunto, ele não teria se lembrado. Enquanto isso, Gamora, Rocket e os outros também se lembraram de ter ouvido rumores semelhantes há algum tempo. Por que não visitamos seu planeta natal, a Terra? Sugeriu Gamora. Talvez seja apenas uma coincidência? Rocket e os outros concordaram. De fato, sem que eles próprios vejam, tudo isso pode ser apenas uma coincidência. Afinal, a força dos dois indivíduos naquele boato terráqueo era ridiculamente assustadora. Aquele guerreiro vestido de branco não parecia estar à altura daquele nível. Era mesmo a mesma pessoa? Claro, era possível que o outro estivesse escondendo sua força, ou que os rumores estivessem exagerando suas habilidades. De qualquer forma, eles precisariam ver a Terra com seus próprios olhos para saber a verdade. Ao ouvir a discussão, o Senhor das Estrelas pareceu intrigado e disse: "Tudo bem, vamos planejar uma viagem à Terra." Terra. Enquanto o Senhor das Estrelas e sua equipe discutiam, Cid também retornou à Terra. Com um flash de luz azul, ele apareceu em um beco isolado que já havia visitado antes. Depois de uma rápida olhada ao redor, sem ver ninguém, o olhar de Cid se voltou para a joia do poder pairando ao redor dele. Essa coisa em estado exposto é bastante perigosa. Lembrando do imenso poder que sentiu antes, Cid não pôde deixar de se sentir um pouco apreensivo. Ela realmente fazia jus ao título de Joia do Poder, uma das joias do infinito. Sua energia era avassaladora, e o fardo que colocava sobre seu usuário era imenso. Usá-lo com moderação como antes era administrável. O consumo de energia era mínimo e não causaria grandes problemas. Mas se ele aumentasse sua potência o suficiente para destruir uma grande área, mesmo com seu atual corpo divino de 4º nível, ele ainda poderia se machucar. Nesse cenário, confiar em suas próprias habilidades era preferível, pois era mais seguro e não trazia risco de ferimentos. Talvez depois de atingir o 5º nível do corpo divino, eu consiga usar a joia do poder sem nenhuma preocupação? Balançando a cabeça, Cid decidiu não pensar mais no assunto. Afinal, o principal valor da joia do poder estava em dar suporte e amplificar as outras pedras. Mas, sem a manopla do infinito como um canal, isso não seria possível agora. A menos, é claro, que ele estivesse disposto a usar seu corpo como um canal. Obviamente, isso não ia acontecer. Seu físico atual ainda não estava nesse nível. Se fosse tão fácil de usar, Thanos não precisaria forjar a manopla do infinito, ele teria apenas usado seu próprio corpo como um condutor. Com esse pensamento, Cid pegou o invólucro externo do orbe com a mão esquerda. Sob o brilho vermelho da magia do caos, a joia do poder flutuou de volta para o invólucro. Com um clique o orbe fechou. Como foi apenas um fechamento simples, não havia necessidade de se preocupar com a impossibilidade de reabri-lo. A mente de Cid se agitou. Sob seu controle, o Tesseract e outras joias do infinito voaram para sua mochila. Com o problema da joia do poder resolvido, a atenção de Cid se voltou para uma pedra negra em sua mochila. Essa coisa é realmente um artefato? Ele realmente podia sentir energia divina nela, embora fosse um tipo diferente de energia divina. A pedra negra, do tamanho de um punho e parecida com obsidiana, flutuou até sua mão direita, envolta em luz vermelha. Olhando fixamente para a pedra, um olhar de curiosidade brilhou nos olhos de Cid enquanto ele se lembrava da história do colecionador Tivan. Dizia-se que aqueles que o possuíam podiam ver a hora da própria morte. Qual será a minha hora de morrer? Cid estava curioso e apreensivo. Entretanto, Tivan mencionou que ninguém jamais conseguiu ver esse chamado momento da morte, nem mesmo ele conseguiu. Será que lhe falta energia divina? Hesitante, Cid começou a canalizar sua energia de luz interior, melhor descrita como o poder divino da luz. No momento seguinte, uma luz radiante irrompeu de sua mão direita, com a energia brilhante fluindo para a pedra negra. A expressão de Cid mudou ligeiramente. A pedra negra parecia um buraco negro, absorvendo continuamente sua energia luminosa sem parar. 1 décimo, 3 décimos, 5 décimos. Não parou nem em 5 décimos. Incapaz de suportar mais, Cid cortou à força o fluxo de energia luminosa. Por que essa coisa consome tanto? Não é de se admirar que Tivan não tenha conseguido fazer nada com ele. Cid se sentiu um pouco impotente. Olhando para o sol há muito perdido, Cid saiu em direção à luz do sol. Lentamente a energia luminosa dentro dele começou a se recuperar. Enquanto se aquecia ao sol, ele pensou em como lidar com a pedra negra em sua mão. Ele deveria esperar que sua energia luminosa se recuperasse e continuar alimentando-a? Ou,
De repente Sid pensou na joia do poder. Talvez a energia da joia do poder pudesse alimentar esse objeto? Esqueça. Vou continuar com a energia da luz. Essa coisa não é como as outras joias do infinito, provavelmente não aguenta a energia destrutiva da joia do poder. O tempo passou e sua energia luminosa foi gradualmente reabastecida. 1/10, 3/10. Ele tinha acabado de injetar mais 4/10 quando a pedra negra de repente emitiu uma densa luz negra, acompanhada por uma estranha ondulação. A visão de Sid ficou turva, e uma imagem apareceu diante dele. No cosmos escuro como breu, além da atmosfera azul da Terra, surgiu uma enorme gigante vermelha. Seu corpo massivo parecia rivalizar com o tamanho da própria Terra. O corpo do gigante parecia feito de metal ou pedra com luz vermelha percorrendo. Naquele momento, ele estava olhando para a Terra. Ao assistir a essa cena de uma perspectiva de terceira pessoa, Sid soube instantaneamente a resposta. Um celestial? Sid estava um pouco hesitante. Capítulo 255. Essa aparência. É Arishem, o celestial responsável pelo julgamento? Sid sabia um pouco sobre os celestiais. Este ser era um dos mais fortes entre eles, e dizia-se que toda vez que ele chegava a um planeta, ele julgava se a vida naquele planeta deveria ser erradicada. Aqueles considerados indignos enfrentariam a aniquilação. Mas agora, o que esse Arishem celestial estava fazendo aqui? Enquanto Sid franzia as sobrancelhas pensativo, ele de repente notou uma figura vestida de preto na atmosfera da Terra. Sou eu? Ao ver a figura familiar, uma expressão estranha apareceu nos olhos de Sid. Naquele momento, Arishem desceu, olhando para a pessoa vestida de preto abaixo. Sid podia sentir vagamente a completa indiferença de Arishem para com ele. No segundo seguinte, sem dizer uma palavra, Arishem atacou. Um simples raio de energia vermelha saiu do seu punho. Para o celestial, esse raio era pequeno, mas para Sid era imenso. Estrondo. O feixe de energia vermelha, movendo-se a uma velocidade inimaginável, atingiu Sid vestido de preto em um instante. Sid sentiu seu corpo tentando usar o deslocamento espacial para escapar, mas ele estava preso no lugar por uma força invisível, incapaz de se mover. Quase simultaneamente, uma luz brilhante apareceu. Sua habilidade, Luz do Sol, foi liberada com força total, sem poupar energia luminosa. Num piscar de olhos, o brilho do sol colidiu com o raio de energia vermelha de Arishem. As duas forças se chocaram e por um momento ficaram em pé de igualdade. De fato, a luz do sol começou a suprimir gradualmente o raio vermelho. Não demorou muito para que o raio de energia vermelha de Arishem fosse completamente desintegrado. Sid pôde sentir uma leve onda de surpresa vindo de Arishem. A luz do sol brilhou sobre Arishem. Infelizmente, embora a luz o tenha atingido, ela não teve efeito, pois estava bloqueada por uma barreira invisível. Mesmo quando a barreira gradualmente se dissipou, o brilho do sol não pôde mais ser sustentado. A luz desapareceu lentamente enquanto Sid esgotava toda sua energia luminosa. Mas Arishem não se conteve. Em um instante, ele liberou um raio de energia vermelha ainda maior. Estrondo. O raio de energia vermelha atingiu Sid, que quase não tinha mais forças para resistir. Sob a energia destrutiva, seu corpo divino rapidamente começou a se desintegrar. Pele, músculo, osso, sangue dourado espirrou. No final, Sid desapareceu dentro do raio de energia vermelha. O raio imparável atravessou a atmosfera da Terra e caiu em direção à superfície do planeta. Estrondo. O feixe de energia atingiu o chão. Em um instante, uma grande parte de terra desapareceu, partindo-se enquanto todo o continente norte-americano tremia. Naquele momento, quase todo mundo sentiu isso. Ou melhor, eles viram tudo acontecer por meio de imagens de satélite. O Messias está morto? Como isso é possível? Que tipo de monstro é esse? Enquanto a enorme sombra era projetada na atmosfera da Terra, inúmeros humanos observavam em choque e terror. O outrora invencível Messias morto? Escola Xavier para jovens superdotados. Sid, Logan e os outros ficaram arrasados. A Irmandade dos Mutantes. Como isso pôde acontecer? Eric tinha uma expressão sombria. Estrondo. O impacto não só abalou o continente norte-americano, mas também desencadeou tsunamis, erupções vulcânicas e outros desastres catastróficos em todo o mundo. Espaço exterior. Vendo seu alvo eliminado, Arishem não demonstrou interesse nos vários desastres que aconteciam na Terra. O espaço ao redor dele se distorceu, um buraco negro apareceu e ele desapareceu nele. Assim como não havia demonstrado nenhuma preocupação antes, Arishem também não demonstrou nenhuma preocupação ao sair. Nem pelos desastres que atingiram a Terra, nem pela destruição de uma mera formiga um pouco mais forte. Não muito longe dali, observando a cena, as emoções de Sid aumentaram. Então é assim que eu morro? Enquanto ele permanecia congelado, sua visão subitamente ficou turva e o ambiente ao redor voltou ao normal. A visão familiar do beco isolado apareceu diante dele mais uma vez. Entretanto, ele não tinha mais interesse no que estava ao seu redor. Seus pensamentos estavam consumidos pelo que ele acabará de testemunhar. Seu olhar caiu sobre a pedra negra em sua mão. Essa coisa realmente poderia mostrar a morte de alguém? E ele, foi morto pelo celestial Arishem? A expressão de Sid mudou. Se ele estava realmente destinado a morrer, qual era o sentido de todos os seus esforços para ficar mais forte? Sua mente acelerou enquanto ele ponderava se tudo o que tinha visto era real. Depois de um tempo, ele se inclinou para a crença de que aquilo não era apenas uma visão infundada. Ele realmente poderia morrer nas mãos do celestial Arishem.
Sid franziu a testa profundamente pensando em uma solução. Já que ele teve a visão de sua morte, talvez ela não estivesse definida e ainda pudesse ser mudada. Espere um segundo. De repente Sid percebeu algo estranho e sua expressão mudou ligeiramente. Franzindo a testa, ele pensou, havia algo estranho na visão que acabará de ter. Aquilo foi realmente uma visão do futuro? Se fosse uma visão de futuro, por que minha força parecia completamente estagnada? Sid percebeu que na cena da morte que testemunhou, ele apenas exibiu suas habilidades atuais. Por exemplo, sua habilidade Luz do Sol. Se Luz do Sol tivesse atingido o nível 5, as mudanças teriam sido óbvias e o alcance teria sido muito maior. Se Arishem tivesse aparecido naquele momento e o matado faria sentido. Mas em uma visão futura, era estranho que seu poder não tivesse avançado nem um pouco. Ele rapidamente descartou a primeira possibilidade, ele tinha um pressentimento de que a cena que viu era de fato do futuro, embora parecesse estar a algum tempo de distância. Seu foco mudou para a segunda possibilidade. Minha força está sendo reprimida? Sid franziu a testa. Espere, não. Será que a Pedra Negra não foi responsável pelo aumento da minha habilidade no futuro? Sem a habilidade de mimetismo, isso explicaria por que minha força não mostrou sinais de evolução. Nem mesmo os níveis das minhas habilidades aumentaram? Os instintos de Sid lhe diziam que isso era muito provável. Sua capacidade de imitação sempre pareceu ilimitada, então não era irracional que a Pedra Negra não pudesse explicá-la. Ao perceber isso, uma centelha de esperança brilhou nos olhos de Sid. Se isso fosse verdade, então, simplesmente elevando o nível de uma de suas habilidades, a visão de futuro mostrada pela Pedra Negra poderia mudar. Naquele momento ele foi tentado a melhorar suas habilidades, ou talvez desbloquear uma nova. Então, ele poderia usar a Pedra Negra novamente para ver se a visão de sua morte havia mudado. E veja que expressão Arishem o Celestial teria desta vez. Capítulo 256. Com esse pensamento, Sid decidiu tentar avançar em seu progresso de desbloqueio, ganhando uma nova habilidade e aprimorando as já existentes. Ele queria ver se a visão de sua morte mostrada pela Pedra Negra mudaria depois. Olhando para o céu, ele percebeu que a noite já havia caído. Por ora, deixou de lado a ideia de aprimorar suas habilidades e se concentrou em adquirir um novo poder. Desbloquear progresso, 74%. Olhando para os pontos de energia acumulados, Sid os investiu no progresso do desbloqueio. A barra de progresso piscou antes da atualização. Progresso de desbloqueio, 78%. Não houve som de notificação, o que fez o canto da boca de Sid se contrair levemente. Parece que não há nenhuma nova habilidade em 75%. Um pouco decepcionado, ele não se demorou no assunto. Como não havia nenhuma nova habilidade em 75%, era bem provável que ele despertasse uma em 80%. Com 78% já alcançados, 80% não estava longe. Se não fosse por sua recente viagem ao espaço, que desacelerou seu acúmulo de energia, ele já poderia ter adquirido uma nova habilidade. O tempo passou e logo o sol nasceu novamente, banhando o mundo com uma luz brilhante. Sid absorvia continuamente a luz do sol. Assim que sua energia luminosa interna foi totalmente restaurada, ele começou a circulá-la e falou em voz alta. E palavra divina experiência mais 1. O poder divino da luz experiência mais 1. Experiência corpo divino mais 1. Uma série de notificações apareceu. Divindade experiência mais 1. Ocasionalmente, ele até absorvia algum poder de fé, o que aumentava sua divindade. Gradualmente todas as suas 4 habilidades progrediram para o nível 5. Conforme o sol subia, por volta das 10 da manhã, uma das habilidades de Sid avançou para o nível 5 numa velocidade surpreendente, muito antes do esperado. Depois de atingir o nível 5 em voo, essa foi sua segunda habilidade de nível 5. E palavra divina experiência mais 1. Com a notificação final, Sid sentiu uma profunda mudança dentro dele. Habilidade, palavra divina, máximo. Nível 5. A palavra divina atingiu o nível 5. O som que escapava da boca de Sid agora estava cheio de uma ressonância misteriosa e profunda, ecoando com um ritmo único. No momento em que ele falou, ele se assustou. Ele percebeu que sua voz havia passado por uma transformação significativa. Para simplificar, agora soava como a voz de um verdadeiro Deus. Como foi ele quem ouviu, ele não ficou tão afetado. Mas ele não pôde deixar de se perguntar que efeito isso teria sobre os outros que ouvissem essa palavra divina de nível 5. Após um momento de curiosidade, ele deixou de lado seus pensamentos sobre a voz e se concentrou no aspecto mais crucial da palavra divina. O poder das bênçãos ou maldições contidas na fala divina. Com isso em mente, Sid pegou o Tesseract. Num clarão de luz azul, ele desapareceu do beco isolado e reapareceu em uma floresta densa. O cheiro úmido das plantas e do solo encheu seu nariz. Sid flutuou no ar, procurando um alvo. Não demorou muito para que um aparecesse. Um urso preto colocou a cabeça para fora cautelosamente farejando o ar. Seus pequenos olhos negros brilharam quando viu Sid. Entretanto, após perceber que esse ser estava flutuando no ar, algo que nunca tinha visto antes, ele hesitou. A ameaça desconhecida fez o urso recuar instintivamente, pronto para abandonar sua aproximação. Afinal, havia presas mais fáceis de caçar sem desafiar um ser imprevisível. Infelizmente para o urso, Sid não tinha intenção de deixá-lo ir. No momento seguinte, Sid falou. Sua visão, dependente da luz, desaparecerá. Enquanto suas palavras saíam, Sid observou o urso atentamente, antecipando sua reação.
Ele queria há muito tempo tentar privar uma criatura de sua visão. Afinal, era amplamente sabido que a visão dependia da luz. Anteriormente, ele não havia conseguido porque seu controle sobre a luz não era forte o suficiente. Mas e quanto ao uso da palavra divina? As misteriosas e rítmicas palavras divinas reverberaram pela área. A declaração parecia carregar o peso da própria verdade, como se fosse a resposta fundamental para o universo. O urso preto que estava recuando viu sua visão gradualmente desaparecendo, até que mergulhou na escuridão completa. Rugido. Em pânico, o urso rugiu e se debateu descontroladamente, completamente desorientado. Observando sua reação, Sid soube imediatamente que a maldição havia funcionado. Ao mesmo tempo, sua elevada sensibilidade à luz permitiu que ele observasse algo. Os olhos do urso ainda estavam fisicamente intactos, mas não podiam mais receber luz. Era como se seus olhos fossem naturalmente incapazes de perceber a luz, como se estivessem fundamentalmente desconectados dela. Era como se essa condição sempre tivesse sido a verdade, como uma lei da realidade. Além disso, sua intuição divina lhe dizia que esse estado persistiria indefinidamente. Era um efeito permanente. Então isso é uma maldição divina? Sid achou isso um pouco assustador. Se ele casualmente amaldiçoasse alguém, essa pessoa estaria condenada para o resto da vida. Na verdade, os deuses eram seres irracionais e dominadores, muito acima das preocupações dos mortais. Claro, isso não significava que Sid poderia usar a palavra divina para realizar tudo. Ele podia sentir que quando amaldiçoou o urso, uma pequena quantidade de sua energia luminosa havia sido consumida. Claramente, para que a palavra divina fizesse efeito, era necessária energia luminosa ou poder divino para alimentá-la. No entanto, Sid também notou que esse consumo de energia só ocorria quando ele falava. Uma vez que o efeito se instalava, não era necessária mais energia para mantê-lo. Isso não o surpreendeu, era como ele esperava. O que o surpreendeu foi a pouca energia luminosa utilizada. Era quase insignificante. Se ele não estivesse prestando muita atenção, talvez nem tivesse percebido a perda de energia. Ele testou a maldição em outros 2 animais, um grande e um pequeno, e descobriu que o consumo de energia luminosa era praticamente o mesmo. Naquele instante, ele percebeu algo. Mesmo que ele amaldiçoasse uma pessoa agora, a quantidade de energia luminosa consumida provavelmente seria semelhante. Sob a influência da palavra divina, o custo de energia para amaldiçoar ou abençoar mortais era o mesmo. Sid imaginou que a menos que o indivíduo em questão tivesse poderes extraordinários ou a maldição ou bênção fosse particularmente extrema, a energia luminosa necessária não variaria muito. Claramente, aos olhos da fala divina, a essência dos mortais era a mesma, com pouca ou nenhuma distinção. Depois de testar a maldição, Sid voltou sua atenção para as bênçãos. Um pensamento surgiu em sua cabeça. Agora posso conceder habilidades aos outros? Sid tinha a sensação de que se abençoasse alguém, essa pessoa poderia ganhar habilidades no reino da luz, como invisibilidade ótica. Claro, como ele ainda não tinha testado, não tinha certeza se esse era realmente o caso. Capítulo 257. Depois de olhar para os animais próximos, Sid balançou a cabeça. Decidiu não continuar com os experimentos por enquanto. Afinal, haveria muitas oportunidades no futuro. Não havia necessidade de desperdiçar energia luminosa com alguns animais. Conceder habilidades a outros sem dúvida consumiria muita energia luminosa? Provavelmente o mesmo que usar energia luminosa para modificar a constituição física de alguém. Depois de testar o efeito da maldição da palavra divina, a atenção de Sid mudou para o alcance da influência que essa habilidade tinha. Na imensidão da floresta, ele começou outro experimento. Eu digo, deixe a luz distorcer. No momento seguinte, a luz num raio de quase 30 quilômetros na floresta começou a se distorcer e se torcer. A 10 quilômetros de distância, um grupo de cientistas que realizava pesquisas na floresta parou de repente, com os rostos cheios de horror enquanto olhavam ao redor. Toda a luz ao redor deles se distorceu, criando uma cena aterrorizante. Ajuda! Meu Deus, o que está acontecendo? Independentemente da idade ou sexo, todos olhavam ao redor aterrorizados, gritando de medo. Felizmente, antes que pudessem entrar em pânico, a distorção da luz parou de repente e tudo voltou ao normal. Um por um, eles suspiraram de alívio, embora seus olhos ainda refletissem confusão e suspeita. O que aconteceu? Foi um evento paranormal? Esse estranho acontecimento ficaria profundamente gravado em suas memórias, tornando-se assunto de conversas quando retornassem. Eles podem até tentar descobrir a origem desse evento misterioso. Enquanto imaginavam as possibilidades a 10 quilômetros de distância, Sid já havia cancelado a distorção da luz e ficou surpreso com o resultado. O alcance é tão grande? A área afetada era aproximadamente do tamanho de uma cidade. Isso significava que sua habilidade agora poderia influenciar uma cidade inteira. Ele poderia, por exemplo, encher uma cidade de luz, mergulhá-la na escuridão eterna ou queimá-la sob a luz implacável do sol. As possibilidades eram infinitas. O pensamento fez Sid sorrir e sentiu uma sensação de segurança crescer dentro dele. Naquele momento, seu poder finalmente deu um salto à frente. Habilidades de nível 5 são realmente diferentes. Se até a palavra divina tem esse efeito, o que dizer da minha divindade, corpo divino, ou até mesmo da magia do caos e luz do sol? O que aconteceria se todas essas habilidades atingissem o nível 5? Excitação e curiosidade brilhavam em seus olhos.
Entretanto, apesar de sua recém-descoberta sensação de segurança, ele não havia se esquecido da ameaça iminente de Arishem, o celestial que causaria sua morte. Será que usar a Pedra Negra agora mostraria uma cena de morte diferente? Com esse pensamento, a atenção de Sid voltou-se para os animais que ele havia amaldiçoado antes. Com uma voz suave, ele disse: "Eu devolvo a luz para você." Acompanhada por seus pensamentos e palavras, a palavra divina fez efeito perfeitamente. No momento seguinte, os animais, paralisados de terror, ficaram cheios de alegria. A visão deles havia retornado. Depois de garantir que nenhum vestígio foi deixado para trás, Sid segurou o Tesseract e com um flash de luz azul, desapareceu da floresta. No segundo seguinte, ele reapareceu no beco isolado. Depois de guardar o Tesseract, Sid saiu para a luz do sol. Enquanto absorvia a energia da luz, ele parou um momento para sentir as mudanças dentro dele. Graças à palavra divina atingir o nível 5, a energia dos fótons, ou melhor, o poder divino da luz, dentro dele se tornou muito mais pura. Sid estimou aproximadamente que a quantidade total de energia luminosa dentro dele havia aumentado significativamente, provavelmente o suficiente para liberar suas habilidades de nível 4 mais de 50 vezes. Claro, esta era apenas uma estimativa aproximada. Ele precisaria esperar até que sua energia luminosa fosse totalmente restaurada para calculá-la com mais precisão, mas a diferença não seria muito grande. No momento seguinte, enquanto ele circulava sua energia luminosa, seu foco voltou para o artefato de Pedra Negra. Sentindo que a energia da luz ainda estava esgotada dentro dele, a boca de Sid se contraiu. Talvez eu devesse tentar usar a energia da Joia do Poder para encher essa coisa? Com esse pensamento, ele pegou o orbe. Quando o orbe se abriu, uma luz roxa se espalhou. Sid agarrou a Joia do Poder flutuante. Instantaneamente, uma onda de energia roxa percorreu seu corpo, tentando corroê-lo e destruí-lo. Entretanto, comparado à última vez, ele estava mais forte e rapidamente suprimiu a energia da Joia do Poder. Cuidadosamente, Sid estendeu o dedo para tocar a Pedra Negra. No momento seguinte, uma lasca de energia da Joia do Poder passou pelo seu corpo e atingiu a Pedra Negra. A energia, tendo passado pelo seu corpo, tornou-se muito mais controlada e menos destrutiva. Como era apenas uma lasca, a carga sobre seu corpo era mínima. Se ele tivesse liberado diretamente a energia da Joia do Poder, Sid temia que isso pudesse destruir a Pedra Negra. Assim que a energia da Joia do Poder entrou, a Pedra Negra emitiu um leve brilho negro. Sid sentiu um leve tremor na pedra, mas estava dentro de limites toleráveis. Ele soltou um pequeno suspiro de alívio. Então, ele continuou a alimentar cuidadosamente a Pedra Negra com energia. Havia algo satisfatório em usar energia gratuita sem hesitação. Por fim, a Pedra Negra emitiu um intenso brilho negro, e uma estranha ondulação familiar apareceu. A visão de Sid ficou turva, e uma cena familiar se desenrolou diante dele. Mais uma vez, a extensão escura do espaço, com a atmosfera azul da terra abaixo. Uma gigante vermelha colossal surgiu, ainda olhando para a terra. O Arishem Celestial. É a mesma cena de novo, mas algo será diferente desta vez? Com expectativa, Sid voltou seu olhar para a atmosfera da terra. Como esperado, ele se viu vestido de preto flutuando ali. A sequência familiar se repetiu enquanto Arishem descia, irradiando uma aura de indiferença, e olhava para ele. No segundo seguinte, sem dizer uma palavra, Arishem atacou. Estrondo. Um raio de energia vermelha saiu do punho de Arishem, movendo-se a uma velocidade inimaginável. Uma força invisível apareceu, prendendo-o no lugar, impedindo de se mover ou usar deslocamento espacial. Pouco antes do raio de energia vermelha alcançá-lo, luz do sol irrompeu mais uma vez. Num piscar de olhos, a luz do sol colidiu com o raio de energia vermelha de Arishem. As duas forças entraram em confronto novamente, resultando em um impasse. Entretanto, Sid imediatamente notou algo diferente. Comparado à última vez, luz do sol estava suprimindo o feixe de energia vermelha mais rápido. Sid entendeu claramente o motivo. Desta vez, suas reservas de energia luminosa eram muito maiores, resultando em um resultado diferente. Afinal, quanto mais energia luminosa, mais forte o sol se tornava. Uma pitada de surpresa passou pela aura de Arishem. Capítulo 258. Sid observou a cena em silêncio. Até agora, tudo havia se desenrolado de forma semelhante à visão anterior, exceto que luz do sol estava mais poderosa dessa vez, desintegrando o raio de energia vermelha de Arishem mais rapidamente. Mas no momento seguinte, algo diferente aconteceu. Depois que luz do sol dispersou o feixe de energia vermelha, sua luz atingiu o corpo de Arishem. Assim como antes, ele estava bloqueado por uma barreira invisível que luz do sol estava lentamente quebrando. Nesse ponto, Sid, vestido de preto, falou na visão. Luz. Em um instante, tudo num raio de 27 ou 28 quilômetros foi banhado por uma luz ofuscante. Acima da atmosfera, uma grande região brilhante surgiu do nada. No segundo seguinte, a luz desapareceu, condensando-se em um feixe fino, da espessura de um dedo. Ele disparou em direção a Arishem com uma velocidade inimaginável. Estrondo. O raio, combinado com a luz do sol, atingiu a barreira invisível de Arishem, quebrando-a ainda mais. Desta vez, ao contrário de antes, as ondas emocionais de Arishem ficaram mais fortes, surpresa e espanto irradiavam dele. Ele estava claramente surpreso por um ser tão poderoso ter emergido da terra.
Contudo, apesar da surpresa, ele ainda não levou isso muito a sério. Embora o terráqueo tenha conseguido surpreendê-lo, não foi o suficiente para quebrar sua barreira completamente. Com certeza, não demorou muito para que a energia desse terráqueo inesperado começasse a diminuir. O facho diminuiu. O sol desapareceu. Embora mais da barreira invisível de Arishem tivesse sido desintegrada do que da última vez, ainda não era o suficiente. Sid também sentia. Enquanto Arishem o olhava com desdém, ele lançou um raio de energia vermelha ainda maior, pronto para acabar com ele de uma vez por todas. Mas Sid, espremendo os últimos resquícios de seu potencial e energia luminosa, proferiu uma última maldição. A partir deste momento, a luz irá abandoná-lo. As misteriosas e rítmicas palavras divinas, como uma lei do universo, mal haviam saído de seus lábios quando o raio de energia vermelha o alcançou. Seu corpo divino começou a se decompor. Pele, músculo, osso, sangue dourado espirrou. No final, assim como da última vez, ele desapareceu dentro do raio de energia vermelha. Mas diferente de antes, mesmo quando ele desapareceu, tudo culminou em uma maldição de Deus. De fato, com seu corpo se desintegrando, a maldição quase certamente se concretizaria. Estrondo. Assim como na visão anterior, o raio de energia vermelha atravessou as Américas, fazendo o continente tremer. Enquanto o povo da Terra ficou chocado e horrorizado pelo fato de o terrível Messias ter sido tratado tão facilmente, Arishem não deu atenção a nada disso. Assim que o terráqueo morreu, algo estranho começou a acontecer com Arishem. Sem que ele percebesse a princípio, a luz em seu campo de visão começou a desaparecer. Seu corpo enorme e vermelho estava ficando totalmente escuro enquanto toda a luz desaparecia dele. A cor, que só existe por causa da luz, desapareceu. Sem luz, não havia cor. Naturalmente, seu corpo perdeu toda a cor, ficando preto como vazio, sem refletir nenhuma luz, como um buraco negro. Toda a luz perto dele o rejeitava e repelia, como dois polos opostos se afastando. A luz fugia dele. Era como se seu corpo sempre tivesse sido incapaz de refletir ou absorver luz, como se isso sempre tivesse sido verdade. Mas essa não foi a pior parte. A consequência mais grave foi que enquanto ele olhava para as coisas, não conseguia mais ver nenhuma cor. Tudo que ele observava rejeitava ser visto por ele. Toda a sua visão rapidamente mergulhou na escuridão completa, deixando-o cego para tudo ao seu redor. De seu ponto de vista distante, Sid podia sentir o choque e a raiva de Arishem. Formiga. Uma energia furiosa surgiu ao redor do corpo colossal de Arishem. Claramente, a maldição que Sid lançou antes de morrer o deixou profundamente enfurecido. Mais importante, parecia que a maldição não era algo facilmente dissipado. Era como se a maldição tivesse sido lançada sobre ele por uma divindade abstrata, como a deusa da morte ou da eternidade, quase impossível de se livrar. Arishem não conseguia acreditar. Como um terráqueo humilde poderia lançar uma maldição tão poderosa? Naquele momento, a visão de Sid ficou turva, e a cena familiar do beco reapareceu diante dele. Os lábios de Sid se curvaram em um leve sorriso. Seu humor estava muito bom. Embora não tenha conseguido resistir ao ataque de Arishem no final, ele pelo menos conseguiu provocar o Celestial, que antes não demonstrava nada além de indiferença. Mais importante, ele conseguiu amaldiçoá-lo. Embora Sid não tivesse certeza se a maldição acabaria, isso certamente causaria transtornos a Arishem por um tempo. Com isso, a atenção de Sid voltou-se para seu próprio crescimento. A visão da morte deixou uma coisa clara: sua força ainda era insuficiente. Aquele celestial Arishem poderia aparecer a qualquer momento, e com seu poder atual, Sid certamente morreria em tal confronto. Ele não queria acabar como na visão, morto conseguindo irritar o inimigo apenas por um momento. Com esse pensamento, Sid se lembrou de algo e suspirou. É uma pena que meu progresso no desbloqueio das habilidades de Balder esteja tão baixo. Caso contrário, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mesmo sem considerar outras habilidades divinas. O simples fato de que a morte de Balder faria a luz desaparecer e o sol perder seu calor seria suficiente para causar estragos. Quando será que finalmente conseguirei tal característica? Sid refletiu com um suspiro. Enquanto Sid pensava nisso, a SHIELD estava em plena atividade. Momentos atrás, eles detectaram uma liberação incomum de energia em um local específico. O que está acontecendo? Perguntou o diretor Fury, franzindo a testa. Olhando para os dados na tela, ele não pôde deixar de sentir uma pontada de desconforto. O que poderia liberar uma quantidade tão grande de energia? Senhor, as leituras de energia estão corretas. A energia detectada é muito semelhante à energia liberada pelo Tesseract durante a Batalha de Nova York. O membro da equipe que calculava os dados respondeu. O que? Os olhos de Fury se arregalaram em choque. É o Tesseract liberando energia ou... O que esse guerreiro vestido de branco está aprontando? Fury não havia esquecido que o Tesseract e a Joia da Mente haviam sido tomados por aquele guerreiro vestido de branco durante a Batalha de Nova York. Ele suspeitava que a recente anomalia energética foi causada pelo guerreiro usando o Tesseract, ou talvez a Joia da Mente. Ou talvez, o Éter. Enquanto Fury se intrigava com a situação, o foco de Sid permanecia unicamente em ficar mais forte. Capítulo 259. Se ele não aumentasse sua força logo, o Celestial poderia aparecer a qualquer momento, e esse seria o dia em que ele morreria. Sid continuou circulando sua energia de luz. O poder divino da luz experiência mais um, experiência corpo divino mais um, divindade experiência mais um,
uma série de notificações apareceu. Observando essas 3 habilidades avançando constantemente em direção ao nível 5, os olhos de Sid brilharam de expectativa. Enquanto circulava a energia da luz dentro de si, ele tirou um momento para vestir uma roupa branca e trocou sua mochila por um novo estilo e cor. O tempo passou rápido. Depois de cerca de meia hora, antes que ele pudesse continuar a canalizar sua energia luminosa, alguém o interrompeu. Passos ecoaram à distância. Franzindo a testa, Sid instintivamente ativou sua manipulação de luz. No momento seguinte, sua figura se distorceu e rapidamente desapareceu de vista, entrando em um estado de invisibilidade ótica. De sua posição escondida, Sid observou um grupo de agentes, equipados com dispositivos de varredura, se aproximando cautelosamente. Enquanto eles examinavam a área, Sid os reconheceu instantaneamente. Agentes da SHIELD. Olhando para seus uniformes familiares, Sid ficou um pouco surpreso. Depois de ouvir a conversa, ele rapidamente entendeu a situação. O vazamento de energia da Joia do Poder. Não era inesperado que a SHIELD pudesse detectar tais anomalias. Afinal, eles detectaram as anomalias quando o martelo de Thor e a Bifrost apareceram. Fazia sentido que eles detectassem a assinatura energética da Joia do Poder se ela vazasse. Balançando a cabeça, Sid olhou para os agentes mais uma vez antes de ir embora silenciosamente. Cerca de meia hora depois, ele encontrou outro local isolado. O tempo passou rápido e 4 dias se passaram. Quando seu corpo divino se aproximava da metade do nível 5, Sid ouviu passos novamente, dessa vez diferentes dos anteriores. Diferentemente dos passos anteriores, estes eram mais pesados, mais uniformes e rítmicos, definitivamente não humanos. Além disso, elas soavam estranhamente familiares. Após um breve momento de contemplação, Sid não ativou sua invisibilidade desta vez. Seus olhos se estreitaram e ele encarou o horizonte. Com certeza, 3 sentinelas negros apareceram em sua linha de visão. Robôs sentinelas? Eles estão aqui para morrer? Sid olhou para si mesmo e percebeu que sua aparência não havia mudado muito. Qualquer um que o visse o reconheceria imediatamente. Então, o que esses 3 sentinelas estavam tentando fazer? Normalmente, eles o evitariam completamente. Instantaneamente, uma sensação de vigilância surgiu dentro de Sid. Enquanto ele ainda estava em alerta máximo, os 3 sentinelas lançaram um ataque. 3 raios laser foram disparados em sua direção. A mão direita de Sid ficou vermelha quando ele a levantou casualmente para se defender. Um escudo vermelho de magia do caos apareceu, bloqueando facilmente os raios laser dos sentinelas. Então, sua mão esquerda também ficou vermelha. Com um pequeno movimento, Sid envolveu os 3 sentinelas em uma aura vermelha. No segundo seguinte, um alto rangido de metal dobrando ecoou. Embora os sentinelas tentassem se transformar em suas formas metálicas para resistir, seus esforços foram inúteis. Sid apertou a mão esquerda com força e com 3 golpes consecutivos, os sentinelas foram esmagados em montes de sucata. Depois de lidar sem esforço com os 3 sentinelas, a confusão de Sid só aumentou. Antes que ele pudesse pensar nisso, ele notou mais 3 sentinelas voando em sua direção à distância. Entretanto, desta vez, ao avistá-lo, eles pararam rapidamente e começaram a recuar, como se estivessem tentando escapar. Sid se moveu ligeiramente, pretendendo persegui-los. Mas assim que começou, parou, sentindo que algo estava errado. Sua vigilância se intensificou ainda mais. Eles estão tentando me atrair para algum lugar? Num instante, Sid percebeu o plano deles. Provavelmente, esses sentinelas estavam tentando levá-lo para uma armadilha. A mente de Sid vagou para uma lembrança de antes de sua viagem a Xandar. Na época, Venom o avisou. Venom sentiu que o perigo estava se aproximando e, com o tempo, essa sensação de perigo só ficou mais forte. Venom especulou que uma conspiração contra eles estava em andamento. Naquela época, Sid suspeitava que os militares pudessem estar por trás disso. Agora, vendo esses sentinelas, tudo começou a fazer sentido. Olhando para os sentinelas em retirada, os olhos de Sid brilharam, mas ele não tinha intenção de persegui-los. Embora sua palavra divina tivesse atingido o nível 5 e aumentado muito seu poder, ele decidiu esperar um pouco mais. Afinal, seu corpo divino estava próximo do nível 5, e tanto seu poder divino da luz quanto sua divindade não estavam muito atrás. Quando Sid estava pensando em ficar escondido por alguns dias, uma distorção espacial repentina apareceu ao lado dele. Num instante, Sid reagiu. Era ele. Aquele com poderes de teletransporte, a pessoa que o havia prendido em uma emboscada militar e tentou matá-lo com uma explosão. Após o ataque surpresa da última vez, Sid estava em guarda. Somado aos reflexos aguçados concedidos pela magia do caos, ele soube imediatamente o que estava acontecendo. Então, você escapou da última vez e ainda ousa aparecer de novo? Você acha que o teletransporte o torna invencível? Sid deu um sorriso irônico. No momento seguinte, sua mão direita se moveu levemente e um brilho vermelho irrompeu. Simultaneamente, suas pupilas brilharam em vermelho enquanto seus poderes mentais, aprimorados pela magia do caos, se fixaram em seu alvo em um instante. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Vestido com um uniforme militar, alto e musculoso, exalando o ar de um soldado experiente, Leonar apareceu por teletransporte, com um sorriso presunçoso no rosto. Só você, o que importa se ele é um mutante nível ômega? Ele ainda não está sendo brincado por mim, um humano modificado pelo gene X?
Da última vez, usando suas habilidades de teletransporte, Leonard quase matou o Messias, e desta vez não seria diferente. Este mutante de nível ômega, assim como o Messias, seria levado para uma armadilha e morto. Na verdade, desta vez, os militares, juntamente com o comandante Alessandro, estavam ainda mais preparados. Assim que o guerreiro vestido de branco fosse atraído para a armadilha, ele estaria condenado. Originalmente, a armadilha foi armada para o Messias. Mas como não conseguiram encontrá-lo, eles teriam que se contentar com esse guerreiro vestido de branco, também um mutante de nível ômega, para mostrar o poder do exército americano. Naquele momento, vários oficiais militares de alta patente assistiam nervosamente e ansiosamente através da câmera acoplada ao equipamento de Leonard. Com uma expressão presunçosa, Leonard apareceu, prestes a arrastar o guerreiro vestido de branco para a armadilha, mas seu rosto congelou de repente, sua expressão mudando para choque e descrença. Capítulo 260. Leonard, cheio de satisfação presunçosa, estava prestes a usar sua habilidade de teletransporte para transferir o guerreiro vestido de branco para a armadilha militar, quando de repente se viu completamente congelado, incapaz de se mover nem um pouco. Com o canto do olho, ele viu um brilho vermelho envolvendo seu corpo. Leonard sabia, pelos relatórios de inteligência, que aquele brilho vermelho era um dos poderes do guerreiro vestido de branco, especificamente sua habilidade telecinética. Era claramente esse brilho vermelho que o impedia de se mover. Mais preocupante ainda era a repentina nebulosidade em sua mente, deixando-o incapaz até mesmo de pensar em se teletransportar. Ele teria sido invadido mentalmente? Naquele momento, a descrença de Leonard aumentou. Como pude ser contido pelo guerreiro vestido de branco antes mesmo de me revelar? Há pouco, ele estava presunçosamente confiante, pensando que um mero mutante de nível ômega não era nada para ele, um humano geneticamente modificado. Ele acreditava que poderia brincar com o guerreiro vestido de branco com facilidade. Ele tinha tanta certeza de que assim que teletransportasse o guerreiro para a armadilha, ele estaria praticamente morto. Mas e agora? A situação era exatamente o oposto do que ele havia imaginado. Não poderia ser mais diferente. Ele não só falhou em teletransportar o guerreiro vestido de branco, mas também ficou preso no lugar? Não, isso não pode ser real. Leonard queria negar tudo em sua mente, mas a realidade estava clara diante dele. Nem mesmo o auto-engano conseguiu mudar isso. Como ele me detectou e me conteve? Meu teletransporte é tão rápido. Leonard ainda estava em choque, seus olhos cheios de descrença e medo. Naquele momento ele percebeu que conseguia mover a boca e não pôde deixar de gritar. Como você me encontrou, guerreiro vestido de branco? Não, você não pode fazer isso. Mas mesmo enquanto Leonard gritava, percebeu que o guerreiro vestido de branco não tinha intenção de responder. Em vez disso, seu corpo foi erguido no ar pelo brilho vermelho. Então ele sentiu seu corpo ficar tenso. Atordoado, ele viu os sentinelas esmagados em pilhas de sucata à distância e percebeu seu destino. Sid observou Leonard, envolto em luz vermelha, subir lentamente no ar. Sua mão direita se fechou levemente. Não, Arg! Leonard gritou, seu corpo rangendo como se seus ossos estivessem quebrando. Então, esse é o terror de um mutante de nível ômega. Em seus momentos finais, Leonard sentiu arrependimento. Arrependimento por ter enfrentado o guerreiro vestido de branco. Arrependimento por subestimar um mutante de nível ômega. Foi somente nesse momento que ele realmente entendeu o horror dos mutantes de nível ômega e o quão impotente alguém se sentia ao enfrentá-los. Arg! Os olhos de Leonard estavam cheios de remorso, medo e ódio. Ao ver a expressão de Leonard, Sid se cansou de tocar e cerrou o punho com força. Com um som agudo, sangue jorrou, quase o atingindo, mas foi bloqueado por seu escudo de magia do caos. Leonard, ou melhor, o que restou dele, virou uma bagunça destroçada. Com um leve movimento da mão direita, Sid casualmente jogou os restos mortais de Leonard para o lado. Naquele momento, uma pequena câmera preta caiu no chão com um barulho. Sid olhou para a câmera, sem surpresa. Se ele não a tivesse deixado intacta intencionalmente, até mesmo esta câmera de metal teria sido esmagada e transformada em uma pilha de sucata. Enquanto isso, do outro lado, assistindo a tudo pela câmera, os militares estavam atônitos. Leonard falhou? Aquele maldito guerreiro vestido de branco. Eles rangeram os dentes de frustração e arrependimento. Um valioso recurso militar como Leonard havia sido perdido daquele jeito? Enquanto eles ferviam de raiva e arrependimento, a câmera no chão capturou os pés de Sid. Sid olhou para a câmera no chão, deu um passo à frente e levantou lentamente o pé direito. O que ele estava prestes a fazer? Os oficiais militares ficaram incrédulos. No momento seguinte, eles observaram o pé dele se aproximando cada vez mais da câmera e então, com um estalo, a imagem ficou escura. Claramente a câmera havia sido pisoteada até ficar em pedaços pelo guerreiro vestido de branco. Não teria sido tão ruim se fosse só isso, mas a cena deu uma certa impressão aos militares. Era como se eles, assim como a câmera, não passassem de insetos para o guerreiro vestido de branco, esmagado sem esforço algum. Os oficiais militares estavam convencidos de que alguém tão poderoso quanto o guerreiro vestido de branco não teria deixado a câmera intacta acidentalmente. Eles não imaginaram isso, a mensagem dele era clara. O guerreiro vestido de branco estava dizendo a eles que eles também seriam esmagados como insetos sob seus pés. Ao perceber isso, os oficiais militares e generais explodiram de raiva. Aquele maldito mutante nível ômega, aquele maldito guerreiro vestido de branco. Que arrogante, absolutamente arrogante. Tão insolente.
Ele nem se importa com os nossos militares? Naquele momento eles rangeram os dentes de fúria, desejando poder despedaçar o guerreiro vestido de branco. Levem-no para o local da armadilha. Quero morto, rugiu um general frustrado. Enquanto os militares se ocupavam planejando como atrair o guerreiro vestido de branco para a armadilha, Sid, após destruir a câmera, examinou os arredores para garantir que ninguém estivesse observando. Então, ele sacou o Tesseract. No momento seguinte, o Tesseract brilhou intensamente. Com um clarão de luz azul e uma ondulação no espaço, Sid desapareceu. No segundo seguinte, ele apareceu em um lugar familiar, um dos becos pelos quais ele havia passado antes. Aproveitando o fato de que aqueles incômodos não poderiam encontrá-lo por enquanto, Sid retomou a circulação de sua energia luminosa. O poder divino da luz experiência mais 1, experiência corpo divino mais 1. Tanto seu poder divino da luz de nível 4 quanto seu corpo divino estavam avançando constantemente em direção ao nível 5. Quando essas duas habilidades também atingiram o nível 5, junto com a palavra divina e o voo, ele teria 4 habilidades de nível 5. A essa altura, sua força aumentaria tremendamente. Seja enfrentando a armadilha militar ou a ameaça iminente de Arishem, ele se sentiria muito mais confiante. Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Enquanto ele continuava a circular sua energia de luz, o tempo passou rapidamente e mais 2 dias se passaram. Depois desses 2 dias, seu corpo divino estava 90% completo, só mais um empurrão, e ele alcançaria o nível 5. Até mesmo o poder divino da luz não ficou muito atrás. Durante esses 2 dias, além de escapar de algumas tentativas de perseguição militar, nada demais aconteceu. Entretanto, quando ele estava prestes a fazer o esforço final para levar seu corpo divino ao nível 5, Sid de repente sentiu uma aura estranha e levemente escaldante por perto. O que é isso? Sid viu 2 homens de meia-idade de terno, levemente vermelhos e emitindo altas temperaturas, entrando no beco. Pelo jeito que pareciam, eles estavam prestes a discutir algum negócio secreto. Com apenas um olhar, Sid imediatamente entendeu a anormalidade em seus corpos. O vírus Extremis? Capítulo 261. O vírus Extremis do Homem de Ferro 3. Observando as 2 pessoas à sua frente, Sid sentiu-se um pouco curioso. O vírus Extremis, essa coisa pode até rivalizar com o soro do super soldado que foi injetado no Capitão América. Não só concedeu ao seu hospedeiro habilidades regenerativas extraordinárias, mas também lhe deu a força necessária para destruir a armadura Mark de Tony com as próprias mãos. Sid lembrou que a armadura Mark de Tony Stark foi literalmente destruída por um vilão infectado com o vírus Extremis. É claro que, embora o vírus tivesse suas vantagens, ele também trazia efeitos colaterais significativos. A temperatura corporal do usuário subia a níveis extremamente altos, o que poderia ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Se a pessoa não conseguisse lidar com isso, seu corpo explodiria. Olhando rapidamente para eles, Sid perdeu o interesse. O vírus Extremis? Era só isso. Ele não ia perder tempo adquirindo algo assim. Sem mencionar as possíveis reações adversas que poderiam surgir ao injetar um vírus tão bizarro em seu corpo divino. Considerando o tempo necessário para suportar a fase de adaptação do vírus Extremis, valeria mais a pena praticar suas habilidades. Até lá, seu corpo divino pode até atingir o nível 5. Além disso, Sid duvidava que fosse tão eficaz nele. Corpos diferentes tinham constituições diferentes. Embora o vírus pudesse regenerar uma pessoa comum, isso não significava necessariamente que funcionaria com seu corpo divino, que estava em um nível totalmente diferente. Enquanto ele pensava, os 2 homens vestidos de preto que estavam próximos ficaram primeiro cautelosos, depois surpresos. Manto branco. Com apenas um olhar, eles reconheceram a pessoa à sua frente. Mas um segundo depois, eles descartaram a ideia. Só mais um cara fazendo cosplay do Manto Branco? Ultimamente eles tinham visto muita gente tentando imitar o Manto Branco e o Messias, querendo se tornar eles. Imaginaram que esse cara era só mais um deles. Embora sua roupa fosse de fato mais convincente, eles não deram muita importância a ela. Fantasias realistas individuais já estavam disponíveis para venda há muito tempo, e não era raro ver dezenas ou até centenas de pessoas vestidas assim nas ruas. Normalmente, eles não pensariam 2 vezes em uma pessoa assim, mas as coisas eram diferentes agora. Tendo acabado de injetar o vírus Extremis, eles estavam no auge da excitação, ansiosos para mostrar sua nova força. Eles não tiveram uma chance antes, mas agora. E como eles estavam em um beco isolado, mesmo que matassem esse cara, ninguém notaria. Com esse pensamento, seus olhos brilharam. Eles trocaram olhares, ambos compartilhando a mesma ideia. Manto branco, hein? Vamos ver o quão durão você realmente é. George zombou, olhando para o manto branco, à sua frente com entusiasmo. Afinal, aquele era o manto branco. Embora não acreditassem que aquele fosse o verdadeiro, não custava nada fingir que era. Só a ideia de destruir o mutante de nível ômega, manto branco, os emocionava. Quem se importava se ele era o manto branco? Eles ainda o esmagariam, sugando toda a sua satisfação. No momento seguinte, seus corpos brilharam em vermelho enquanto eles rugiam e avançavam. Observando os 2 avançando em sua direção, o olhar de Sid era de pena, como se estivesse observando um par de tolos. Eles tiveram seus cérebros embaralhados? A mão direita de Sid se moveu levemente, emitindo um brilho vermelho. Instantaneamente, os 2 homens, fortalecidos pelo vírus Extremis, congelaram no lugar, incapazes de se mover um centímetro.
Você, George e seu companheiro, que estavam excitados e ameaçadores um momento antes, agora estavam atordoados e chocados. Ao ver o brilho vermelho irradiando da mão do manto branco, eles ficaram estupefatos. Você é mesmo o manto branco? Eles olharam incrédulos. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre eles, enchendo seus rostos de horror e pavor. Como isso pode realmente ser o manto branco? Por que o manto branco apareceria de repente em um lugar como esse? A mente de George se encheu de medo e arrependimento, culpando aquele encontro bizarro. Se não tivessem chegado àquele beco desolado, não o teriam conhecido, nem teriam tido a coragem de provocá-lo. E eles não injetaram o vírus Extremis? Por que não conseguiram oferecer resistência? Não conseguiam nem se mexer. O mutante ômega era realmente tão forte? George e seu companheiro ficaram incrédulos. Sid olhou para eles, sem palavras. No momento seguinte, ele moveu levemente a mão direita e o brilho vermelho brilhou. Sid estava prestes a reduzir aqueles dois idiotas insensatos a pó, mas antes que pudesse exercer muita força, houve duas explosões estrondosas. Seus corpos, afetados pelo vírus Extremis, perderam a estabilidade e explodiram no local. Por sorte, eles estavam envoltos em magia caótica, ou ele teria ficado coberto depois disso. Balançando a cabeça, ele não se deu ao trabalho de olhar para os restos e se virou para sair da área, murmurando para si mesmo: "Não precisa me agradecer, Tony Stark. Acabei de ajudar você a lidar com dois inimigos." Enquanto ele pensava nisso, sua figura desapareceu na distância. Quanto ao vírus Extremis, ele não tinha a mínima vontade de se envolver. Tony Stark poderia lidar com isso sozinho. O tempo passou rápido e logo era meio-dia do dia seguinte. O sol estava alto, espalhando luz solar por todo o hemisfério ocidental. Habilidade: Corpo Divino, 1999-2000 nível 4. Em um beco isolado, Sid estava sob a luz do sol com os olhos abertos. Uma notificação soou. Experiência do Corpo Divino +1. Com o som da notificação, as informações sobre seu corpo divino mudaram. Habilidade: Corpo Divino, máximo. Nível 5. Num instante, uma visão apareceu. O céu, antes nublado, de repente clareou, revelando um céu azul imaculado e um sol dourado radiante. O corpo de Sid começou a flutuar no ar, apesar de não usar nenhum voo ou magia caótica. Era como se ele possuísse uma habilidade inata de levitar, sem necessidade do chão abaixo dele. A luz do sol vinha de todas as direções e o beco foi imediatamente banhado por uma luz brilhante. Não parou por aí. Em poucos instantes, a cidade inteira foi envolta em uma suave luz solar, transformando-a em um mar de luz. Todos na cidade, tomando café, fazendo compras ou vivendo o dia a dia, congelaram. O que estava acontecendo? De onde vinha essa luz? Uma após a outra, as pessoas olhavam para cima e se deparavam apenas com uma luz pura e implacável. Aqueles em edifícios mais altos viram ainda mais. À distância, tornou-se visível um ponto onde a luz convergia mais intensamente. Se a luz do sol ao redor deles era apenas uma fração, aquele ponto era 100 vezes maior, obscurecendo todo o resto e cobrindo tudo com um brilho ofuscante. O que está acontecendo ali? Uma sensação de admiração se espalhou pela cidade. Logo mais e mais pessoas notaram o fenômeno. Muitos não conseguiram resistir e começaram a se mover em direção à luz, ansiosos para descobrir sua fonte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 262. À medida que as pessoas notavam o espetáculo, inúmeras pessoas começaram a se mover em direção ao centro da luz, ansiosas para ver o que estava acontecendo. Não demorou muito para que pessoas de fora da cidade também notassem o fenômeno. Amigos, vocês estão vendo isso? Aquele ponto é o centro da luz. Vamos dar uma olhada agora e ver o que está acontecendo, disse um jovem de jaqueta azul, gravando a cena em vídeo. Quando o vídeo foi publicado online, ele gerou conversas em outras cidades. O que é isso? Por que a luz do sol naquele lugar é tão intensa? Isso é uma cena de filme? Tem algum filme novo saindo? Efeitos especiais? Inicialmente os espectadores acharam que era falso, talvez algum efeito de filme, mas quanto mais assistiam, mais parecia real, diferente de efeitos especiais. Não foi apenas uma pessoa, quase todos que assistiam sentiram a mesma coisa. Logo, como o apresentador do vídeo explicou, os espectadores ficaram mais chocados. Isso foi real? Um espetáculo radiante cobrindo uma cidade inteira? O que estava acontecendo? A notícia do fenômeno se espalhou rapidamente, capturando a atenção de cada vez mais pessoas. Naturalmente, a SHIELD e outras agências também tomaram conhecimento. Tony, preciso que você verifique isso. Nick Fury contatou o Homem de Ferro com urgência. Na Torre Stark, Tony Stark respondeu instintivamente. Por que você está me ligando? Estou ocupado. Antes que pudesse terminar, Fury respondeu severamente. Tony, isso é sério. Este fenômeno misterioso já afetou uma cidade inteira. Se piorar, todos na cidade podem estar em perigo, Tony. Ouvindo as insistentes exigências de Fury, Tony suspirou. Tudo bem, estou indo. Pare de falar, Fury. Logo depois, um traje vermelho disparou da Torre Stark, voando em direção à cidade. Não foi apenas a SHIELD, a Hydra, os militares e o departamento experimental da base Alessandro enviaram pessoas para investigar. Enquanto os cidadãos se moviam em direção ao centro do fenômeno e várias agências se mobilizavam, uma transformação acontecia no próprio centro, agora banhado em luz. Sid flutuava no ar, cercado por um brilho sem fim.
Naquele momento, o simbionte Veno, que estava adormecido em sua mão direita, não conseguiu resistir à transformação e acordou, emergindo rapidamente de sua mão. Veno estendeu sua pequena cabeça preta, olhando para a cena em choque. Sid, o que você está fazendo agora? Sid parecia experimentar mudanças estranhas de vez em quando, quase como o ciclo menstrual de uma mulher humana. O que ele estava fazendo desta vez? Veno ficou completamente perplexo. Enquanto isso, um calor misterioso fluiu pelo corpo de Sid, fortalecendo seu corpo divino e causando mudanças surpreendentes. Seus ossos, músculos e pele ficaram mais densos. Seu corpo ficou mais perfeito, sua aparência mais impecável. Uma aura misteriosa o envolveu. O sangue em seu corpo se transformou inteiramente em ouro, irradiando um brilho intenso repleto de energia potente. Naquele momento, seu corpo havia evoluído completamente para o de um Aesir. Resistência, força, defesa, tudo aumentou. Embora não tivesse testado sua defesa atual, Sid estava confiante de que seres comuns não poderiam mais machucá-lo, nem mesmo deixar um arranhão. Até mesmo balas e munições seriam ineficazes contra ele. Quanto a armas poderosas como mísseis, ele não tinha certeza, pois não as havia testado. Deixando de lado capacidades não testadas, a atenção de Sid se voltou para sua necessidade de oxigênio. Anteriormente, mesmo com um corpo divino de nível 4, ele ainda se enquadrava nos limites das formas de vida comuns e precisava de oxigênio. Ir para o espaço sideral teria sido fatal. Mas agora, curioso, Sid prendeu a respiração, cessando a necessidade de oxigênio. 10 segundos. 10 minutos. 30 minutos. Depois de meia hora, Sid estava de muito bom humor. Ele percebeu que mesmo depois de ficar 30 minutos sem respirar, não sentia nenhum desconforto. Não era como prender a respiração e resistir com resistência. Sid refletiu, um tanto incerto. Talvez, eu realmente não precise mais de oxigênio? Como agora possuía o verdadeiro corpo de um Aesir com uma resistência sobre-humana e assustadora, ele se perguntou se estaria simplesmente em um estágio de resistência. Depois de um momento de hesitação, ele decidiu testar sua teoria tirando o Tesseract de sua mochila. Imaginando a paisagem desolada da Lua, o Tesseract brilhou com uma luz azul, e ondulações espaciais apareceram. Sid desapareceu de sua localização e apareceu na superfície lunar. Olhando para cima, ele viu uma vasta, escura e ameaçadora extensão de espaço. Olhando para baixo, ele notou o solo branco acinzentado, enquanto a luz do sol ao longe lançava um brilho prateado sobre tudo. O cenário era decente no início, mas logo ficou desolado. No entanto, Sid não estava ali para apreciar a vista. Ele estava totalmente focado nas mudanças em seu corpo. Da última vez que esteve na Lua, teve que retornar à Terra em segundos devido às suas limitações físicas. Agora, Sid ficou surpreso ao perceber que seu corpo estava perfeitamente bem. Era como se ele ainda estivesse na Terra, sem desconforto, sem nenhuma mudança. Eu realmente consigo sobreviver no espaço? Sid ficou surpreso. Ele poderia ainda ser considerado um organismo vivo? Sid suspeitava que mesmo se parasse de comer e beber, ele ainda ficaria bem. Ele sentia seu corpo constantemente transbordando de energia, como se nunca fosse se cansar. Talvez ele se sentisse exausto em batalha, mas na vida cotidiana, provavelmente nunca se sentiria. É isso que significa ser divino? Inconscientemente, Sid tentou se mover, mas acabou flutuando no ar. Sem usar a levitação ou a magia caótica de Orochi. Uma habilidade flutuante. Sid murmurou. Essa habilidade de flutuar parecia inata, como respirar ar, um talento nato. Ele testou. Ele desapareceu de seu local original e reapareceu à distância. Depois de um tempo, Sid determinou aproximadamente os dados. A velocidade de voo de seu corpo divino parecia ser influenciada pela intensidade de seu poder de luz e divindade. No geral, não era tão rápido quanto a levitação de Orochi. Entretanto, o consumo de energia era menor, como se sua levitação de Orochi estivesse constantemente em um estado sustentado. Por enquanto, a hierarquia de velocidade de suas habilidades era a seguinte: levitação, corpo divino, magia do caos. Capítulo 263. Depois de voar por um tempo, Sid fez uma pausa. Ele se viu no lado escuro da Lua, cercado por inúmeras crateras, um pesadelo para qualquer pessoa com tripofobia. Então, ele notou uma nave espacial prateada à distância. Parecia que havia astronautas em trajes espaciais desmontando a nave. O que era isso? Uma nave alienígena? Sid ficou intrigado, mas não particularmente surpreso. Afinal, ele já tinha visto muitos alienígenas. Uma nave alienígena abandonada no outro lado da Lua não era nada de extraordinário. Suas pupilas se moveram ligeiramente, e ele notou o emblema americano em seus trajes espaciais. A nacionalidade era clara. Sid não fez muita coisa. Ele simplesmente deixou a luz vermelha piscar em sua mão direita, e a nave espacial prateada instantaneamente se desfez em uma pilha de sucata. Depois disso, ele pensou em fazer mais, mas de repente sentiu uma nova mudança em seu corpo. Antes que os astronautas pudessem olhar em sua direção, ele sacou o Tesseract e, com um flash de luz azul, retornou ao beco isolado de onde havia começado. Ele se foi, mas os astronautas americanos ficaram olhando incrédulos. Eles observaram enquanto a nave espacial perfeitamente intacta era subitamente envolvida em luz vermelha e transformada em sucata. O que aconteceu? O líder da equipe de astronautas de meia-idade gritou em choque e raiva. Felizmente, eles instalaram câmeras por todos os lados como precaução enquanto trabalhavam no espaço, para evitar acidentes inexplicáveis.
Logo todos se aglomeraram ao redor da estação de monitoramento para rever as imagens. Espere. É isso. Observando a figura flutuando acima da lua, com luz vermelha irradiando de sua mão, todos ficaram atordoados. Os olhos deles estavam enganando, ou eles acabaram de ver alguém parado na lua sem um traje espacial. Como qualquer ser vivo poderia suportar tamanha pressão? A simples mudança na pressão atmosférica mataria uma pessoa instantaneamente, sem mencionar outros fatores. Isso era mesmo humano? E na lua, nada menos. Por um momento, um arrepio percorreu a equipe de astronautas. Então, um deles hesitou. Aquela pessoa, parece um manto branco. Diante dessa sugestão, todos congelaram, depois olharam mais atentamente e ficaram boquiabertos. Será que seria mesmo o manto branco? Como ele pôde aparecer na Lua? E como seria possível que ele sobrevivesse na Lua sem um traje espacial? Agora que tinham uma ideia de quem era, o choque e a confusão só aumentavam. Enquanto isso, de volta ao beco, a expressão de Sid mudava constantemente. Terra. Naquele momento, embora seu corpo divino tivesse completado sua transformação, o fenômeno ao redor não havia diminuído completamente e mantido um certo nível de intensidade. Com seu corpo divino aperfeiçoado, a própria área começou a mudar, como se tivesse nascido de novo em sua presença. Plantas próximas brotaram novas folhas e flores desabrocharam. Os pássaros se reuniram, cantando alegremente como se estivessem celebrando o nascimento de um deus da luz, sua alegria parecendo vir do fundo de seus corações. Embora esse deus da luz estivesse incompleto, apenas seu corpo divino aperfeiçoado, ele ainda tinha um impacto sobre eles. Mas apesar das frequentes manifestações ao seu redor, Sid não estava com disposição para apreciar. Toda a sua atenção estava voltada para as mudanças que aconteciam em seu corpo. Ele podia sentir que seu corpo divino estava trabalhando para purgar certos elementos. Num instante, ele percebeu o que era. Células cancerosas de novo? Não era a primeira vez que ele lidava com a resistência de seu corpo divino às células cancerígenas. No entanto, a reação foi mais intensa do que nunca. Com uma carranca, ele sentiu uma luta violenta se desenrolando dentro dele, acompanhada de uma dor aguda. Era como se uma batalha se desenrolasse dentro de seu corpo, uma batalha que teria matado instantaneamente uma pessoa comum. Somente alguém com um corpo divino poderia suportar tal turbulência sem sofrer. Neste momento, seu corpo divino estava tentando erradicar as células cancerígenas, restaurando-as ao normal. Contudo, dentro das células cancerígenas, um poder estranho e distorcido resistia, recusando-se a permitir que elas voltassem ao normal. Claramente, esse era o poder de um antigo deus sobrenatural. Vamos ver quem é mais forte, seu poder ou meu corpo divino. Sid deu um sorriso frio. Com isso ele fechou os olhos, aproveitando sua energia de luz interior para ajudar seu corpo divino a eliminar as células cancerígenas. A luz dentro de Sid brilhou. De um lado havia células divinas radiantes, do outro, células escuras emitindo vapor negro. Com o apoio de sua energia luminosa e da força de seu corpo divino, agora de nível 5, as células cancerosas finalmente começaram a perder terreno. As células cancerígenas escuras foram gradualmente eliminadas, substituídas por células radiantes e perfeitas. Resmungar. Como se sentissem sua destruição iminente, as células cancerosas, agora capazes de pensamentos rudimentares, emitiram um murmúrio estranho e ressentido. A luz se intensificou. Um grito ecoou. As células cancerígenas escuras foram completamente erradicadas. Seu corpo divino estava agora totalmente aperfeiçoado. Num instante, uma luz poderosa emanou dele, reunindo-o e envolvendo-o. Naquele momento, Sid sentiu uma imensa sensação de alívio, como uma brisa suave acariciando seu corpo, trazendo conforto. Entretanto, com a erradicação das células cancerígenas, sua expressão mudou rapidamente. Sua intuição divina sentiu uma profunda malícia dirigida a ele de longe. Era como se algo tivesse notado, observando-o com mais intenções. Mas essa não foi a pior parte. Sid sentiu uma força invisível acompanhando a erradicação das células cancerígenas, aderindo a ele. Ele sentiu vagamente que havia sido marcado por alguma entidade e podia perceber vagamente sua presença. Era como se um rastreador tivesse sido colocado nele. Em uma sensação estranha, Sid sentiu essa vasta entidade se aproximando em um ritmo rápido, diminuindo a distância entre eles. Mas devido à extrema distância, levaria algum tempo até que chegasse. Um antigo deus sobrenatural? Sid murmurou. Isso foi assédio descarado. Não só tentou infectá-lo com células cancerígenas para transformá-lo em um fantoche, mas agora, depois de limpá-las, estava furioso e pronto para a vingança? Sid podia sentir o poder e a enormidade desse deus sobrenatural, mas não estava com medo. Vamos ver quem é mais forte, pensou Sid, tomado por uma intenção assassina. É claro que, apesar de seu desprezo pelo deus antigo, ele não perdeu o juízo. Sid imediatamente pensou no artefato de pedra negra em sua mochila. Capítulo 264. Se eu usar o artefato de pedra negra, talvez eu possa aprender um pouco mais sobre aquele antigo deus sobrenatural. Sid ponderou. Ele sabia muito bem que o futuro estava sempre mudando. Embora ele tivesse previsto sua morte nas mãos do celestial Arishem, o juiz, seu recente encontro com a hostilidade do deus antigo pode ter mudado as circunstâncias, tornando esse deus sobrenatural uma provável causa de sua morte. Dessa forma, a visão da morte mostrada pela Pedra Negra pode agora estar centrada no deus antigo. Claro, como ele ainda não tinha usado a Pedra Negra, ele não tinha certeza do resultado final.
Pelo que sabia, ele poderia escapar do deus sobrenatural ou até mesmo derrotá-lo, deixando Arishem como a principal ameaça mais uma vez. Tudo dependia do que ele veria após usar a Pedra Negra. Quando Sid estava prestes a pegar o artefato de Pedra Negra em sua mochila, uma mudança no ambiente chamou sua atenção. A luz do sol começou a se dissipar lentamente, e a cena mística começou a desaparecer. Ao ver isso, Sid não ficou surpreso. Entretanto, os sons de murmúrios vindos do beco despertaram seu interesse. Olha, o fenômeno está desaparecendo. O que está acontecendo aqui? Será que isso pode ser algum milagre de Deus? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Uma multidão correu para o beco, incluindo espectadores e agentes do FBI. Todos eles se aglomeraram no espaço estreito. Lá, no centro das plantas exuberantes e flores vibrantes, eles encontraram uma figura misteriosa vestida de branco. Essa figura não estava apenas flutuando no ar, mas também emanava um brilho fraco. Uma aura etérea o envolvia, algo inspirador de se ver. A multidão ficou atônita. Será que esse fenômeno poderia ter sido causado por uma única pessoa? Embora a maioria tenha ficado chocada, a verdadeira surpresa veio ao reconhecer quem ele era. Manto Branco, é você mesmo? Você causou esse fenômeno misterioso? Os agentes do FBI presentes no local ficaram atônitos. Até os espectadores ficaram surpresos. Será que o Manto Branco seria o responsável por esse espetáculo? Antes pensavam que poderia ser algum tipo de milagre, mas agora... Espera, um milagre? Alguém arregalou os olhos ao se lembrar de algo. Corria o boato de que o Manto Branco era irmão de Thor, um deus da luz. Será que... A ideia fazia um sentido meio distorcido, ou talvez não. Criar um fenômeno que afetava uma cidade inteira com tanta facilidade, o que exatamente o Manto Branco tinha feito? Asgard. Devido ao fenômeno, Endal, o deus guardião, também notou a perturbação. Seus olhos dourados estavam fixos nos restos do fenômeno, focados no Manto Branco no centro, cheios de admiração. Que poder imenso! Dentro da visão que gradualmente desvanecia, ele sentiu uma intensa aura de energia divina. Naquele momento, ele ficou cada vez mais convencido de que Manto Branco era de fato um deus do seu reino. Enquanto observava atentamente, Sid olhou para os espectadores chocados. No instante seguinte, ele se moveu para sair. Entretanto, uma armadura vermelha se aproximou rapidamente do céu. Com um único olhar, Sid reconheceu quem era. Tony Stark? É o Homem de Ferro, alguém exclamou na multidão. A armadura da marca vermelha pairou no ar enquanto Tony Stark abria seu capacete, parecendo confuso. Manto Branco? O que você está fazendo aqui? Enquanto Tony o interrogava, uma mulher gordinha de meia-idade no meio da multidão acenou e gritou animadamente. Homem de Ferro Tony, o fenômeno da luz solar na cidade parece estar relacionado ao Manto Branco. O que? Olhando fixamente para o Manto Branco à distância, Tony Stark ficou atônito. Esse fenômeno na cidade estava conectado ao Manto Branco? Como ele conseguiu algo tão poderoso? Será que ele ainda esconde mais poder? E qual era o seu objetivo? Enquanto Tony ponderava, mais pessoas se reuniram à distância, e 4 robôs sentinelas pretos chegaram voando. Sid percebeu e, sem esperar a reação dos sentinelas, aproximou-se rapidamente. No olhar atônito de Tony Stark, suas mãos brilharam em vermelho. Os 4 sentinelas tentaram resistir, mas sob o brilho vermelho da magia caótica, eles rapidamente se transformaram em pilhas de sucata. Essa cena não passou despercebida pelos militares e pelos líderes da base Alessandro. Eles ficaram atordoados no início, mas depois ficaram cheios de raiva. É o Manto Branco de novo. Aquele cara maldito. De volta à cena. Sid olhou para Tony Stark e então voou para longe, preparando-se para partir. Embora seu corpo divino tivesse atingido o nível 5, seu poder de luz ainda estava no nível 4. Ele precisava encontrar um lugar para continuar treinando. E seu poder de luz estava próximo, estava quase no nível 5. Habilidade: Poder da Luz, 1612-2000 nível 4. Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Só mais 2 dias. Observando sua figura desaparecer, Tony Stark hesitou por um momento, mas optou por não persegui-lo nem questioná-lo mais. Pensando bem, Tony Stark disse, Jarvis, conecte-me ao Fury. Sim, senhor. Logo a ligação foi completada, e Tony Stark repassou tudo para Nick Fury. O que você disse? Esse fenômeno está relacionado ao Manto Branco? Nick Fury ficou chocado e confuso, com um toque de cautela. O que você está planejando? Murmurou Nick Fury. Logo, além da SHIELD, outros departamentos começaram a juntar as peças da situação. Base militar. Ao assistir ao vídeo do fenômeno, oficiais militares e generais ficaram sérios. Um general corpulento e de cabelos brancos chamado Well disse gravemente, o plano precisa ser acelerado. Se necessário, usaremos a força. 2 outros generais trocaram olhares e concordaram com a cabeça. Se não conseguissem atrair o Manto Branco para uma armadilha, eles recorreriam ao confronto direto, independentemente dos danos colaterais. Mesmo que vidas fossem perdidas, era um preço que eles estavam dispostos a pagar. Comparadas à ameaça representada pelo Manto Branco, tais perdas foram pequenas. Claro, o Messias também estava na lista de eliminação. Se conseguissem localizá-lo, ele também seria eliminado. Para esta missão, eles gastaram recursos significativos, produzindo mais de 1.500 robôs sentinelas. Se não fosse pela ajuda financeira de outras nações, eles não teriam conseguido produzir tantos sentinelas tão rapidamente. Além dos sentinelas, eles também estavam prontos para implantar jatos e outras armas poderosas.
Neste momento, todos os envolvidos, os generais, os oficiais militares e o líder da base Alessandro, juntamente com o Dr. Bolívar, acreditavam que Manto Branco e o Messias seriam eliminados nesta operação. Alguns até pensavam em como iriam lidar e estudar seus restos mortais depois que morressem. Enquanto os militares aceleravam seus planos, Cid, agora envolto em invisibilidade, encontrou um canto isolado. Ele pegou o artefato de pedra negra da mochila. Vamos ver do que se trata esse suposto deus sobrenatural antigo. Ou talvez a visão da morte ainda mostre Arishem, o juiz. Um brilho de curiosidade apareceu nos olhos de Cid. Capítulo 265. Motivado pela curiosidade, Cid ativou o orbe do cosmos com um flash de luz vermelha, liberando a joia do poder roxa. Agarrando firmemente, uma onda de energia violenta tentou dominá-lo. Suprimindo a reação da joia do poder, Cid cuidadosamente canalizou uma fração de sua energia roxa, neutralizando-a através de seu corpo antes de direcioná-la ao artefato de pedra negra. Em um instante, a pedra negra emitiu um leve brilho escuro. Logo, ele irradiou uma luz negra e profunda, e as familiares e estranhas flutuações de energia apareceram. Está começando. Os olhos de Cid brilharam de expectativa. No momento seguinte, sua visão ficou turva, e uma cena desconhecida se desenrolou diante dele. A atenção de Cid se fixou em si mesmo dentro da visão da morte. Terra. Sob um céu claro e ensolarado, uma figura vestida de preto caminhava lentamente por uma planície verde sem fim. Então, como se sentisse algo, Cid, vestido de preto, olhou para o céu. Simultaneamente, o verdadeiro Cid, observando tudo, também sentiu algo e olhou pensativo para o céu. Há algum problema com o santuário? Uma enxurrada de lembranças encheu sua mente. Os Vingadores protegeram o mundo de ameaças físicas, enquanto os feiticeiros de Camartage o defenderam de ameaças místicas ou forças sobrenaturais. O primeiro feiticeiro supremo, Agamotto, o criador do olho de Agamotto, não foi apenas o fundador da magia, mas também um dos deuses da Trindade conhecido como Vishanti. Agamotto construiu 3 santuários para proteger o mundo, sendo o Santuário de Nova York um deles. Juntos, esses 3 santuários formaram uma barreira protetora para a Terra. Os santuários protegiam o mundo e os feiticeiros protegiam os santuários. Durante a Batalha de Nova York, o Mago Supremo, o Ancião, defendeu o Santuário de Nova York para impedir que os Chitauri o danificassem, o que comprometeria a barreira da Terra. Essa barreira protegia a Terra de outras dimensões ou seres de reinos alternativos como Dormammu. Dormammu, uma entidade atemporal da dimensão negra, possuía energia infinita e um desejo insaciável de consumir a Terra. O poder de Dormammu superava em muito o que foi mostrado nos filmes, onde o Doutor Estranho mal conseguiu se defender dele usando a Joia do Tempo para irritá-lo. Cada vez que o Doutor Estranho morria, a Joia do Tempo retrocedia o tempo, apagando sua memória da reinicialização. No entanto, Dormammu, que transcendia o tempo, lembrava-se de cada ciclo. Diante desse ciclo interminável e frustrante, Dormammu acabou indo embora com raiva. O verdadeiro poder de Dormammu permaneceu oculto, graças às habilidades avassaladoras da Joia do Tempo. Claro, o fato de o confronto ter ocorrido na dimensão negra teve um papel importante. Reiniciar o tempo constantemente lá era administrável, mas fazê-lo no reino físico poderia ter causado problemas imprevistos. Embora a Joia do Tempo parecesse gratuita, ela envolvia um risco significativo. A invasão de Dormammu só foi possível por causa de uma brecha nas defesas do santuário, que quase resultou no consumo da Terra. Neste momento, Cid sentiu algo desaparecendo do céu. Percebendo que essa visão da morte poderia envolver o deus sobrenatural, ele especulou que a barreira do santuário devia estar comprometida. Assim que teve esse pensamento, Cid viu o céu claro escurecer abruptamente, como se a noite tivesse caído em um instante. Um vazio apareceu no céu, revelando um espaço desolado e escuro além. Naquele momento, tanto o Cid vestido de preto na visão quanto o Cid real ouviram sussurros estranhos em seus ouvidos. Ei! Pareciam inúmeras vozes murmurando, como se estivessem tentando transmitir algo, mas as palavras eram indecifráveis. Como mero observador, Cid não sentiu o impacto total. Entretanto, o Cid vestido de preto na visão da morte começou a mudar. Ele agarrou a cabeça com irritação estampada no rosto enquanto lutava para abafar o barulho. À medida que se aproximava do limite com os sussurros enlouquecedores, seu corpo começou a apresentar sinais de mutação. Então, uma luz suave irradiou dele enquanto sua divindade latente emergia, tentando repelir a influência estrangeira. Infelizmente, com sua divindade apenas no nível 4, ele não conseguiu dissipar completamente os efeitos mentais, conseguindo apenas uma supressão temporária. Felizmente, devido ao seu corpo divino, ele evitou a mutação física. Antes que ele pudesse se ajustar, um tentáculo negro emergiu do céu escuro. Este tentáculo era inteiramente preto, coberto por inúmeros olhos vermelhos e pequenas bocas sorridentes cheias de escuridão e dentes, levando sabe-se lá para onde. Cada olho vermelho rolou independentemente, cada boca abrindo e fechando enquanto o tentáculo se contorcia e virava. A visão era suficiente para fazer qualquer um se arrepiar. Ao ver esse tentáculo monstruoso, Cid, vestido de preto na visão da morte, sentiu sua mente se distorcer ainda mais. Então todos os olhos vermelhos, cheios de malícia, se voltaram para Cid, vestido de preto, parado na grama. Ele sentiu sua visão se sobrepondo e ilusões se formando diante dele. Naquele momento, uma estranha clareza o invadiu, permitindo-lhe discernir os sussurros até então indecifráveis. Ei!
Uma voz misteriosa se espalhou, seguida por cantos estranhos ecoando pelo vazio, como se multidões estivessem cantando louvores. Ser insignificante, ofereça sua fé, entregue seu corpo e alma ao grande mestre. Grande mestre, sua vontade envolve as estrelas e toda a criação. Ei, imortal patético, venha, junte-se ao mestre. Era como se inúmeras vozes murmurassem, tentando atraí-lo para o grande mundo do mestre. A divindade dentro do Cid vestido de preto lutou, e até mesmo o brilho branco suave ao redor dele tornou-se fraco e amarelado, tingido com uma qualidade misteriosa. De longe, parecia que ele estava envolto em vestes amarelas. Inseto insolente, como ousa resistir a mim? Obedeça e torne-se meu fantoche, é sua honra. A voz sinistra, soando quase celestial, ecoou do vazio negro no céu. Enquanto falava, a visão de Cid, vestido de preto, começou a se sobrepor, revelando dois mundos, um normal e outro distorcido e distorcido. A corrupção mental se intensificou. Felizmente, sua divindade de nível 4 mal conseguiu manter sua consciência intacta, permitindo que ele mantivesse alguma clareza. De longe, observando a cena, Cid franziu as sobrancelhas. Capítulo 266. Se os celestiais eram uma ameaça de aniquilação física, então esse deus sobrenatural representava a aniquilação mental. Ele observou sua contraparte na visão recuperar a clareza e falar uma única palavra. Luz. Uma voz misteriosa e um pouco assustadora ressoou. Em um instante, a luz solar inundou uma área num raio de quase 30 quilômetros. No segundo seguinte, uma luz sem limites convergiu em um feixe de energia. Ao mesmo tempo, a própria luz do sol se intensificou. O sol no alto parecia ficar mais brilhante, concentrando seus raios para baixo, enquanto Cid, vestido de preto, também começava a brilhar. O intenso feixe de luz, irradiando calor extremo, uniu forças com a luz do sol, mirando no tentáculo negro e no sinistro espaço escuro acima. Bum! Parecia que a entidade sobrenatural não esperava que esse ser aparentemente insignificante liberasse tamanho poder. Pego de surpresa, seu tentáculo negro foi queimado pela luz intensa do sol e começou a se decompor. Um estranho som de dor ecoou, misturado com surpresa e agonia. Em instantes, o tentáculo negro estava semi-destruído, escorrendo sangue preto e brilhante. Felizmente, uma camada de energia escura surgiu no tentáculo, protegendo-o do ataque da luz e poupando-o da destruição total. Enfurecida, uma forma enorme moveu-se rapidamente em direção ao vazio escuro acima. Nas sombras, Cid vislumbrou um olho vermelho gigante. Antes que ele pudesse olhar mais de perto, vários tentáculos negros emergiram, atravessando a luz radiante do sol e se aproximando rapidamente. Embora a luz do sol, a magia vermelha caótica e as habilidades de escudo tenham desacelerado os tentáculos um pouco, eles não os impediram. No momento seguinte, Cid, vestido de preto, ficou preso em uma massa de tentáculos negros, desaparecendo em suas mãos contorcidas. A luz diminuiu. Uma transformação grotesca começou. Inseto tolo, sua resistência é inútil. Seu único destino é se tornar meu fantoche. Uma risada sinistra e zombeteira ecoou. De longe, Cid ficou em silêncio. Ele podia sentir a mente de sua contraparte da visão se despedaçar, distorcendo-se até se tornar uma marionete da entidade. Sua visão ficou turva e ele voltou à realidade. Olhando para o artefato de pedra negra em sua mão, que agora estava escurecendo, Cid suspirou. Inicialmente ele pensou que esse antigo deus sobrenatural não seria tão formidável, mas agora, parece que habilidades de nível 4 realmente não são suficientes. Ele balançou a cabeça. Atualmente apenas sua levitação, fala divina e corpo divino atingiram o nível 5, enquanto outras habilidades cruciais permaneceram no nível 4, impedindo qualquer grande aumento em sua força. Se ao menos seu poder da luz solar e magia do caos tivessem atingido o nível 5, passando por uma transformação, sua contraparte na visão da morte não teria sofrido tanto. E se habilidades ainda mais poderosas de Baldur fossem despertadas, o resultado poderia ter sido bem diferente. Mas a parte mais perturbadora sobre esse deus sobrenatural era seu poder de corrupção mental. Seu nível atual de divindade não parecia impedir completamente tal poluição e distorção. Talvez se sua divindade atingisse o nível 5, ele poderia resistir ou até mesmo ignorar a corrupção mental. Ele estava curioso sobre a transformação que poderia ocorrer com a divindade de nível 5. Além disso, a verdadeira extensão da força do deus sobrenatural permanecia obscura, pois não havia se revelado completamente, o que só aumentava a cautela de Cid. Cid sabia que se esse deus ancestral fosse apenas uma ameaça menor, não seria tão preocupante. Mas se fosse poderoso o suficiente para derrotar até mesmo uma divindade como a deusa da morte, ele precisaria agir com cautela. A deusa da morte em questão não era ela de Asgard, mas a verdadeira morte em pessoa, uma divindade abstrata que representava a própria morte. Cid se lembrou de um universo alternativo, o Cancerverso, onde essa deusa da morte havia sido derrotada e devorada por uma entidade com tentáculos de um reino extradimensional, levando ao mundo onde a vida deixava de morrer, transformando seus habitantes em monstros mortos-vivos distorcidos, e esse deus exterior era de fato um deus sobrenatural. Até mesmo a personificação da morte havia caído diante desse deus com tentáculos, então Cid duvidava que pudesse enfrentá-la. Ao refletir sobre a forma do deus sobrenatural na visão da morte, Cid sentiu uma sensação de pavor. Essa entidade poderia ser a mesma responsável pela morte da deusa da morte no Cancerverso? Não, se fosse, seria muito mais forte, pensou Cid, hesitante.
Depois de refletir um pouco, ele decidiu não pensar muito no assunto. Especular não ajudaria. Concentrar-se em aprimorar suas habilidades para o nível 5 era muito mais produtivo. Com todas as suas habilidades fortalecidas, ele estaria confiante o suficiente para enfrentar qualquer ameaça. Além disso, com habilidades aprimoradas, a visão da morte da Pedra Negra pode revelar mais detalhes, potencialmente desvendando a identidade do deus sobrenatural. Determinado, Cid aproveitou a luz do sol e começou a canalizar sua energia luminosa. Experiência de poder da luz mais 1. Ocasionalmente, ele também ouvia o som de sua experiência divina aumentando. O tempo voou e 2 dias passaram rápido. Naquela manhã, Cid abriu os olhos. Habilidade. Poder da luz, 1999-2000 nível 4. Uma notificação soou em seus ouvidos. Experiência de poder da luz mais 1. Habilidade. Poder da luz, máximo. Nível 5. Finalmente nível 5. Um olhar de expectativa encheu os olhos de Cid. No segundo seguinte, seu corpo passou por uma transformação dramática. De repente, Veno, que estava dormindo, soltou um grito assustado, acordado por uma onda repentina de perigo, e rapidamente emergiu da mão direita de Cid. Cid, o que está acontecendo agora? Veno exclamou surpreso. Então percebeu que o corpo de Cid irradiava uma luz intensa. Naquele instante, ele se transformou em uma enorme bola de luz, parecida com um sol brilhante no céu. A energia da luz iniciou uma ascensão profunda. Tornou-se mais puro, exalando uma aura misteriosa. Asgard, reino dos deuses. Endal, o guardião de Asgard, sentiu algo, e seu olhar instintivamente se voltou para a terra. Com um único olhar, ele viu um manto branco no beco, envolto em uma intensa aura divina. O que está acontecendo com ele? O poder que irradiava dele era... Os olhos dourados de Endal estavam cheios de admiração e confusão. No Palácio Real. Enquanto Odin conversava com Frigga, ele de repente franziu a testa, sentindo algo. Midgard, um poder divino tão potente. Ao lado dele, Frigga sentiu uma estranha sensação de mau presságio. Na terra, Camartage. O ancião parou no meio do preparo do chá e olhou em uma direção específica com um olhar surpreso. Escudo. O detector de energia soou outro alarme. Nick Fury observou, perplexo e incerto. No beco isolado e cheio de luz. Olhando para o céu, Veno ficou completamente atordoado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.